Ok, boa noite, audiência, boa noite, Gabriela Lopes, boa noite, nossa convidada Ceci Campos, e boa noite, Cida Cavalcante, esse auxílio luxuoso nosso de intérprete de Libras. Eu sou Angeli Rose, estou aqui mais uma vez abrindo essa live semanal do projeto Mulheres Artistas Conversam, que o coletivo Mulheres Artistas vem desenvolvendo, chamando sempre uma convidada numa das linguagens ou multilinguagens artísticas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu vou explicar rapidamente como é que a live se desenvolve, caso a gente tenha alguém que pela primeira vez esteja assistindo. Bom, o projeto Mulheres Artistas Conversam, ele apresenta a seguinte configuração. Eu, Angeli Rose, que falo do Rio de Janeiro, professora, escritora, pesquisadora, sou a organizadora do projeto. Temos aqui a minha querida parceira Gabriela Lopes, que fala de Governador Valadares, Minas Gerais, também escritora, bacharel em Direito, artista plástica, que é a nossa mediadora da live. Ela que provoca a convidada a trazer para a gente algumas narrativas interessantes, alguns destaques que a convidada queira apresentar para a gente na conversa. E temos a nossa convidada de hoje, que é a Ceci Campos, que, embora mora em Juiz de Fora, está lá em Cabo Frio, cidade litorânea também do estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eu vou falar uma parte da biografia da Ceci, que é muito extensa, é muita coisa, mas pelo menos para todo mundo ter ideia de quem é a Ceci, né? Essa convidada que veio abrilhantar o projeto, que a gente recebe com muita alegria, e que para nós do coletivo Mulheres Artistas é uma honra ter a Ceci Campos com a gente. E temos, eventualmente, uma intérprete de Libras, que é a nossa querida Cida Cavalcante, também colaboradora do coletivo Mulheres Artistas. Então, a configuração é essa. Ela é até fixa nas semanas seguintes. Bom, agora, como é que se estrutura a live, que é uma conversa roteirizada? A conversa se estrutura em 3 eixos. O primeiro eixo, que a gente chama de eixo antropológico, em que a nossa convidada é levada, provocada a fazer alguns destaques do seu percurso mais pessoal, familiar, das suas influências, como se introduziu no mundo da cultura, das artes, né? Muitas vezes por situações muito específicas, peculiares, né? E a nós interessa também saber. O segundo eixo é o eixo estético. Esse trata propriamente das obras, das produções, das atividades culturais desenvolvidas pela nossa convidada. E aí, nesse eixo, nós também podemos ter leituras de fragmentos, de textos que a nossa convidada, quando é da área de literatura, claro, né, porque pode ser de outra área, for artes plásticas, vai mostrar, por exemplo, às vezes obras, quadros ou fotografia, mas, enfim, como Ceci é desse campo da literatura, nesse eixo estético, além das obras, pode também apresentar uma leitura que a gente adora ouvir e também a audiência gosta de conhecer a produção das nossas convidadas. E Ceci, eu não tenho dúvidas de que também vai trazer curiosidades, vai trazer trechos
muito interessantes da sua obra para nós conhecermos. Afinal, são 15 livros publicados. Não estão todos aí com ela hoje para mostrar, mas é bastante coisa, né, para muita gente saber. O terceiro eixo é um eixo, então, em que eu peço para que a nossa convidada apresente uma breve reflexão sobre a condição da mulher na contemporaneidade. E aí, a nossa convidada, evidentemente, fala desse lugar de mulher artista, né? De ativista cultural, que também e isso é importante porque, de alguma forma, reafirma a importância de uma cidadania cultural, que também é um dos objetivos do coletivo Mulheres Artistas. Ao final, nós teremos também um sorteio de um brinde que a nossa convidada estará oferecendo. Portanto, coloquem seus nomezinhos no chat, participem, e olha lá, já está até mostrando. Participem, que vocês terão os nomes, só poderá entrar no nome do sorteio quem se apresentar no chat, porque senão nós não temos como conferir a participação e a presença. E se tiverem também algumas questões, alguma curiosidade que queiram perguntar à nossa convidada, à medida que a live vai caminhando, a gente pode introduzir, a nossa convidada pode responder ou não, se for uma questão de tempo, que a gente tem mais ou menos um teto de duração de 1h30 para a live, né? Correndo tudo bem, porque às vezes a internet prega uma peça na gente. Então, e quem quiser saber mais, na descrição do vídeo, além de eu detalhar como é que o projeto acontece, o que é o Coletivo Mulheres Artistas, vocês têm também os contatos da nossa convidada, a de hoje, Ceci Campos, da querida Gabriela Lopes, a nossa mediadora, da Cida Cavalcante, intérprete de Libras, e também o meu contato, que além de coordenadora do Coletivo Mulheres Artistas, organizo também essas lives. Então, desejando uma boa live para todos, e para todas e para todos, eu vou rapidamente apresentar só um resumo, gente, porque a biografia da nossa convidada hoje também, vou dizer para vocês, é para qualquer um ficar de boca aberta, porque é muita produção, muita coisa bacana, né? A Ceci Campos é de Juiz de Fora, nascida em Juiz de Fora. Filha única. Isso é legal a gente saber, porque quando a gente também conversa um pouco sobre as influências, né? Se vem de família, de amigos, ou se vem de uma formação específica, né, educacional, é importante a gente saber também como é que essas relações familiares se dão, né? Isso ela vai contar, não vou falar da questão de como ela começou na literatura, mas como poetisa, já desde idade tenra, Ceci veio apresentando o seu talento e desenvolvendo o seu talento, né? Sua formação básica, lecionando por mais de 40 anos, é no curso de letras, português e inglês, com mestrado também em letras, teoria da literatura. Portanto, esta nossa professora, escritora, poetisa, ativista cultural na medida em que atua em prol das artes, da arte, da literatura, é um percurso de dedicação à literatura, né? E Gabriela vai saber muito bem também provocar mais curiosidades e explorar isso. Como eu disse, 15 livros solos publicados, né? Contos, crônicas, poesia, aldravias,
Poetrix, que já é aquela forma, aquele gênero já experimental, né? Então é interessante isso, porque a nossa Ceci, ela, de alguma forma, também vai se apresentando na vanguarda do que a literatura vem possibilitando de produção, e participação de coautoria em mais de 100 antologias nacionais e internacionais. Gente, não é brincadeira, é de fato uma convidada e tanto para a gente aqui passar um tempinho se deliciando com as histórias, com produções da Ceci. Além disso, a Ceci Campos também é membro de várias academias, é a gebiana, quer dizer, a Gebe de novo em peso aqui hoje, né? É a gebiana, quer dizer, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, né? Com várias seccionais, né? Que está comemorando esse ano 50 anos, né? Vem ocupando cargos, né, importantes nas academias, de presidência, vice-presidência, diretorias. Portanto, de fato, é uma mulher artista atuante e muito presente. Além de ter uma convivência muito agradável, infelizmente, a gente só tem tido convivência virtual, mas mesmo na convivência virtual, Ceci sempre muito bem, com palavras boas, bem humorada, eu posso falar como a gebiana também, né? E tive a oportunidade de assistir a uma palestra da Ceci, que ela também vai poder comentar na nossa conversa, se assim desejar, em reunião mensal da AGEB, muito bem coordenada pela de Andréa Portugal, que já esteve aqui conosco também, presidente da AGEB Rio de Janeiro e da Rede Sem Fronteiras. De modo que essa pequena introdução, eu abreviei muito o currículo e o percurso da Ceci, para que ela possa, na voz dela, com a presença dela simpática, agradável, poder também trazer para a gente os destaques que ela desejar. Passo agora a palavra para minha querida parceira Gabriela Lopes, que também, como mediadora, tem levado essa live muito bem. E esse auxílio luxuoso da Cida em Libras, que também para nós é uma honra, proporcionado pela Ceci Campos. Vamos lá, boa noite, Gabriela, é com você. Obrigada, Angeli, boa noite, Cida, seja muito bem-vinda. Pela essa questão da Libras, que a live continua conseguindo propagar, que isso é riquíssimo, né, o que está acontecendo no coletivo Mulheres Artistas. Muito bem-vinda, Ceci, você é nossa convidada de hoje, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre sua história, sua trajetória. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, dando um oi, marcando presença, deixando carinho, dedicando um tempinho da noite para poder falar com a gente. Gabriela, já está bombando a live da Ceci, tá? Pois já está bombando. Depois a gente fala com a audiência. Exatamente. Sério? Tem bastante gente mesmo. E é muito rico, né? A gente está aqui num momento que está tendo tantas notícias ruins no mundo e dedicar um tempo para esse espaço, para falar de coisa boa, para falar de arte e de gente que produz arte, com certeza que só tem a agregar e acrescentar ao mundo. E dentro disso, de todo o currículo que a Angeli falou brevemente sobre a Ceci, eu acho que seu vídeo travou. Eu estou reparando que ele travou, congelou, na verdade. Aí. Tomara que ela esteja ouvindo a gente bem, né? Eu não sei se ela está me ouvindo. Ceci, você está ouvindo a gente? Caiu. A conexão. Esperar ela retornar. Então, o problema de ela saiu, vai voltar. É que se eu falar com a audiência, a Ceci não vai escutar. Sim, bem, olha só, a live é ao vivo, é assim mesmo, então acontece às vezes isso,
da internet cair, mas volta. A gente fica. Eu quero mandar um beijão, aproveitando o momento, para uma amigona que está aqui acompanhando. Quero mandar um beijo para ela. Eu vou conversar, Gabriela, com a live, com a audiência agora, porque senão a Ceci não vai ouvir as pessoas e os comentários, tá? Mas eu vou. Tá voltando. Vamos lá. Não consigo adicionar a Ceci. Ela vai ter que sair e voltar. Vou passar aqui para ela. Aguardar um pouco. Ela vai ter que sair e voltar, porque do jeito que ela entrou, não tá dando. A conexão dela estava dando para perceber que estava um pouquinho travando. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Coletivo Mulheres Artistas. A alegria da gente estar continuando com esse projeto, que é, digamos assim, especial para a gente, porque a primeira ação cultural do coletivo é esse projeto Mulheres Artistas Conversam, que começou, inclusive, com a mediação da Luciana Iris, mas que, por razões profissionais, está sendo absorvida por trabalho e curso, né? Não pôde continuar com regularidade. Mas Gabriela entrou também colaborando com muita sensibilidade e sabedoria. Então, o projeto em nada perdeu, ao contrário, ele está sendo enriquecido por essa singularidade. Opa, voltou. Alguma coisa está acontecendo. Ô, Gabriela, você fala com ela... Tem como você falar com ela de celular? E eu ficar falando aqui do... Posso. Tá? Me manda o contato dela. Bom, é porque não tá... A conexão dela não está entrando aqui. Não sei se ela não está usando... Bom, então, o que acontece? O coletivo, ele não tem só esse projeto, né? Ele tem o projeto que a gente acabou de intensificar outubro, novembro, ainda falta uma última live. Ela está esperando, mas eu não tenho como colocá-la aqui, tá? Para colocá-la, a gente teria que fazer reconexão, entrar novamente e sair? Eu não tenho o WhatsApp dela. Eu vou te passar, peraí. É chato acontecer isso no ar, gente, mas vocês desculpem, mas é o que a gente tem que resolver mesmo. Ano 2020 é o ano das lives, né? Então, conexão é o que a gente mais fez ao longo desse ano, e internet é assim mesmo, cada pessoa no local. Muita gente está passando isso. Bom, já passei. Bom, então, além desse projeto Mulheres Artistas Conversam, que foi o primeiro, nós também estávamos com o projeto Mulheres e Política, Desafios e Propostas, que também foram lives semanais, aos sábados de manhã. Agora foi. Aos sábados de manhã. Entrou! Só estou acabando de falar do coletivo, que a gente retoma você, tá, Ceci? E esse projeto de Mulheres Políticas recebia 4 convidadas candidatas ao pleito municipal de âmbito nacional, de cidades e estados diferentes, a cada semana, para falarem da condição da mulher na política, das suas propostas, enfim. A mediadora, a nossa querida colaboradora, escritora Denise Fraga. Então, esse projeto se desenvolveu semanalmente ao longo do mês de outubro inteiro, mais um sábado de novembro. E agora nós deveremos fechar o ciclo com uma live de comentaristas sobre o pleito municipal e a inserção da mulher na política, né? O que vem representando o aumento, né, da presença feminina na política nacional. Bom, dado esse recado sobre o coletivo,
Ceci já retornou, está conosco. Estamos aqui torcendo para não congelar de novo, mas todo mundo está sabendo que é assim mesmo, a internet ao vivo. E a Gabriela retoma, então, a conversa, né, mediando a conversa com a querida Ceci Campos. Vamos lá. Ei, Ceci, tudo bem, minha querida? Você está ouvindo bem a gente? Está ouvindo bem? Está engasgando o tempo todo. Eu entendo. Antes de cair, sua conexão está um pouquinho mais fraca. Antes de cair, eu estava completando, né, o que a Angeli falou da sua biografia, acho que congelou novamente. Seu rosto congelou novamente. Mas está ouvindo? Será que a Ceci está ouvindo a gente? Você está ouvindo a gente bem? Ceci? Voltou? Voltou. Voltou. A gente está te vendo, tá? O vídeo não está congelado. Pode seguir, Gabriela. Não dá para escutar. O pedido... Caiu. Caiu a conexão. Gente, obrigada a vocês que estão aqui, né, fazendo parte do chat, que estão acompanhando o coletivo. A questão do congelamento acontece. Agradeço a paciência de vocês também. O local que você citar, a conexão não está muito legal. Talvez ela tenha que mudar de cômodo, hein? Talvez, se ela estiver num local longe, né, do aparelho. Ó, não tá. Boa noite, Kel. Raquel. Deixa Agora. Eu Mas está muito lento. A gente vê que está muito lenta. Essas coisas acontecem. Normal. Pouquinho de paciência da audiência, gente, mas a gente depois emplaca. Semana passada aconteceu isso também, mas depois emplacou. Vamos lá. Ô, Ceci, talvez o lugar em que você esteja, a conexão esteja fraca. Mas vamos seguindo. Deu para voltar? Vamos seguindo. Vai, Gabi. Para você falar um pouquinho para a gente sobre sua história, Ceci, falar sobre esse processo seu, de você como escritora, a menina Ceci, né? A mocinha Ceci. Como que nasceu esse desejo seu, como que você se descobriu, né, escritora, afinal já são 15 obras aí, acho que travou novamente. Para você falar um pouquinho sobre sua história. É uma pena a questão da internet da Ceci. Por estar travando Congelou muito. De novo, né, gente? Eu acho que ela está encontrando dificuldade para poder estabelecer, ficar fixa, e talvez também a cidade, o local que ela esteja, não está favorecendo. É uma pena. A protagonista é ela, a Ceci, a convidada. Mas semana passada aconteceu isso com a Ângela e depois fluiu bem. Acontece. A gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência e a gente faz um descontozinho no tempo da live, né? Eu vou, então, cumprimentar aqui a audiência, Gabriela. Ok, vamos ver. Olha aí, meu irmão Alvimar Nascimento, vamos em frente. A Elizabeth, querida, que fala de Arraial da Ajuda, e médica, agora aposentada, mas está se dedicando também ao artesanato, lindo, qualquer hora dessa vai fazer também uma live com a gente aqui. Boa noite. Boa noite. Nossa querida Raquel Sena. Raquel Sena, boa noite, boa meninas. Noite, minha querida. Obrigada, boa noite. A Renata está aqui também, frequentadora da nossa live, colaboradora do Coletivo Mulheres Artistas. Alice. Boa noite, Alice. Servazon, boa noite. Mazinho também dando boa noite de novo. Olha aí, Marisa Timpone. Oi, Cecil. Ela vai saber depois que você está aqui também, prestigiando.
Querida Ceci, a Alice também reiterando. Marisa, boa noite a todas. Boa noite, querida. A gente já sabe que é boa noite para todo mundo. Pode ficar tranquila. Aí, a Marisa, nossa querida Ceci, com certeza, muito querida. Alice, boa noite, Marisa e todos. Nossa audiência é boa porque a nossa audiência interage. Sempre, sempre interage. Sim. Maricélia Souza, boa noite, querida. Seja bem-vinda na nossa live. Denise Douro, boa noite a todos. Obrigada, querida. Sua participação aqui. Olha lá. Ceci, coração, sim, muito querida Ceci, de todos nós, de todas nós. Boa noite, Gilson. A Marisa, estão interagindo. É bom que o pessoal da live vai interagindo também entre si. Estela Oliveira, boa noite, meninas. Boa noite. Já ganhei a noite. Chamando de meninas, já ganhei a noite. A Marisa, interagindo entre si. A Marisa falando com a Denise. A Alice dizendo que perdeu o sinal também, tá vendo? É assim, a live de alguns lugares acontece isso às vezes, né? A Marisa Pontes, de Faria Castro. Boa noite, meninas. Boa noite, Marisa. Boa noite, Marisa. Denise Douro. Aí, Denise Douro, escritora de Juiz de Fora. Olha que maravilha, bom saber. A gente pode convidar também a Denise qualquer hora dessa para o nosso projeto. Agora, está voltando. Devagar. Ô, Ceci, aproveitei e falei com a audiência. Olha, todo mundo dizendo que você é querida, mandando beijos, boa noite, corações. E tem muita gente bacana aqui. Denise Douro já se apresentou, Maricélia Souza, Alice Gervasson, Marisa Timpone. E sigamos. Vamos lá, Gabriela, antes que a gente... Exatamente. Estou louca para ouvir a Ceci. Sim. Fala um pouquinho para a gente, Ceci, sobre sua trajetória. Você, como começou sua trajetória inicial, sua carreira, como que foi você na infância, essa descoberta da Ceci escritora, né? Quem que te estimulou, como que foi essa construção dessa escritora que você é hoje e autora de tantos livros, né? Oi? Eu tive muita sorte de ter sido encaminhada para a leitura desde neném, posso dizer. Filha única, eu lembro que eu não lembro, mas era me contado que quando eu fiz 1 ano, já ganhei uma coleçãozinha de livros de história e que logo que eu comecei a escutar a entender as histórias contadas, eu chorava muito com a história do Patinho Feio. E então, acostumada com livros desde muito pequenininha. E logo que eu aprendi a escrever, comecei aquilo de escrever bilhetinhos e cartinhas e poeminhas para as pessoas queridas, pai, mãe, tia, prima, amiguinhas. Então, é uma coisa até muito comum de acontecer com as crianças, né? Então, que pais e mães rememoram isso e nos contam sempre, porque é bonitinho. Aos 8 anos, eu uma página no Teatro Infantil, que era o melhor, mais importante da cidade, e que tinha o título Uma Poetisa de 8 anos. Então, publicaram alguns poeminhas meus, esses bem infantis mesmo, meu vestido é rosa, etc. e tal. Mas, então, foi sempre uma trajetória que, embora eu não me desse conta disso, estava sempre me encaminhando muito para a poesia e para a literatura. Mas, quando eu fui, na época do vestibular, eu achei que eu tinha muita vontade de fazer letras. A minha opção foi por direito, não foi por letras. Embora esse caminho de ser tão interessada por literatura sempre devessem ter me mostrado que o meu caminho normal seria letras. Mas eu gostava muito de escutar os julgamentos lá no rádio, tempo não havia na televisão, escutar, eu acho que o direito penal, de uma certa forma,
Saía muito, eu lembro até de crimes famosos da época, Tenente Bandeira, Fera-Lenha. Então, eu ficava muito interessada e estava os advogados da época fazendo as defesas pelo rádio, fui fazer tudo. Gostei do curso, achei o curso bom, fiz o curso muito bem, mas sempre lendo tudo que encontrava, as páginas de crítica literária dos jornais da época, Correio da Manhã. Então, sempre procurava ver esses assuntos ligados à literatura. Eu lembro que até num jornal de 1960, eu vi uma notícia a respeito do Robert Frost, que o Robert Frost, um poeta americano, veio ao Brasil. Pelo que eu me lembro, nesse ano, eu não fui procurar nada para conferir, eu estou me lembrando disso nesse momento. Mas foi mais ou menos por volta de 1960, ele veio ao Brasil. Então, esses assuntos ligados à literatura sempre estiveram comigo. Quando eu comecei, eu me formei, comecei a trabalhar como advogada, mas naquele tempo havia falta de professores de inglês em Juiz de Fora, e eu já tinha feito, inclusive, tinha sido de Michigan, e tinha sido da primeira turma de Brasil e Estados Unidos em Juiz de Fora, e uma ex-professora de francês minha me indicou para dar aula de inglês num ginásio lá de Juiz de Fora, e na hora que eu me peguei numa sala de segundo ano de ginásio, dando aula para aquela turma, coisa que eu não tinha a menor preparação para isso, nunca tinha pensado nisso, eu adorei. Eu gostei tanto que aí comecei a dar aula, nunca mais parei, dei por mais de 40 anos. E fui até parabenizar dessa turma, essa primeira mesmo? turma do ginásio. Que coisa boa. Eu achei super interessante você falar que começou a fazer o direito, mas que de alguma forma você sempre conversava com a literatura, né? Eu acho que você tinha essa necessidade de buscar. Eu achei isso interessante. Me identifiquei com você também. E no final das contas, você advogou, né? Também exercitou a advocacia. Cheguei mas a exercer depois de alguns anos. Aí eu fui fazer letras, eu vi que a minha opção era letras mesmo, fui fazer o curso de letras e parei aí, resolvi, cancelei, parei de pagar a ordem dos advogados, cancelei minha carreira e fiquei totalmente dedicada ao magistério mesmo. E quando eu fui para a universidade, a minha vida foi sempre muito ativa lá, porque eu sempre me dediquei a todos os setores, né? Ensino, pesquisa, extensão, montava muitos coordenados de eventos na universidade, e inclusive educação especial, e fui participar do projeto que foi feito lá, houve um convênio da universidade com a Associação dos Cegos e Colégio de Aplicação João 23, precisaram, de repente, de professor de inglês, eu me ofereci, e aí eu fiquei com muito envolvimento com essa parte de educação especial, com deficientes visuais. Inclusive, no ano passado, eu publiquei um livro de aldravias com transcrição em braille, edição que especialmente para doação a instituições e bibliotecas que têm um setor em braille. E tive até uma grande ajuda de outra gebiana lá do Ceará, a Ednélia, que me ajudou na questão da transcrição em braille, etc. Ceci, uma curiosidade. Como é que foi nesse tempo que você exerceu a advocacia? Como é que foi a sua inserção no campo jurídico como mulher? Porque a gente sabe que hoje, evidentemente, já tem um contexto um pouco mais favorável à inserção da mulher. Mas o que você pode nos trazer de curiosidade sobre esse tempo que você exerceu como mulher na área jurídica? Jurídica, a experiência foi pequena, porque justamente como eu comecei a dar aula e eu me apaixonei completamente pela sala de aula, eu já fui começando a me desligar. Por causa, eu fiquei algum tempo, eu estava na época trabalhando com um antigo professor meu da faculdade, naquele tempo não havia escritório, nada, com muita teoria,
sem saber ainda exatamente advogar. Então, essa, logo que quando eu formei, fui trabalhar com esse antigo professor, até justamente para poder me ambientar mais com o cenário jurídico, que era muito diferente da situação atual. Né? Havia a possibilidade de fazer uma carreira de, na época, advogado solicitador, quando o aluno passava para o 4º ano, naquele ano não eram semestres, era o 4º ano, eram os períodos de semestre. Quando eu passei para o 4º ano, seria o caso de eu cheguei a fazer uma carteira de advogado solicitador, mas nessa época eu trabalhava no Banco de Crédito Real. Então, eu não tive esse meu período como advogado solicitador, porque não saí, eu tinha ido para o banco havia pouco tempo, o meu pai é funcionário do banco há muito tempo, inclusive quando eu resolvi me demitir do banco, porque aí eu já queria fazer um seminário de literatura montado pelo IBEU, e pediu uma licença sem vencimentos. Não quiseram me dar licença, eu resolvi então pedir a minha demissão, mas o meu pai ficou bem sentido na época, porque ele achava que era aquele caso de perder a segurança, tinha um emprego no banco, dele continuar trabalhando no banco. A única coisa, eu sempre fui ligadíssima ao meu pai, a única coisa que eu sei, na ocasião, mas uma coisa perfeitamente superada, ele ficou meio triste comigo, foi isso. E fiz a carta de demissão porque eu queria fazer aquele seminário de literatura que era montado por USES e IBEU, havia uns seminários ótimos, às vezes eu até viajava, vinha ao Rio para participar. Esse, na ocasião, era em Juiz de Fora mesmo. Então, foi muito bom, eu acho que eu tive muita sorte, porque tanta gente, depois que se forma, não tem coragem, se percebe que fez uma escolha errada, não tem coragem de tomar uma atitude. E, felizmente, eu verifiquei que eu amava uma sala de aula, então eu tive que me encaminhar para fazer o curso de letras, e tanto que eu nunca abandonei, porque depois de mais de 40 anos, até hoje, quando eu ministro ou cursos livres ou através de palestras, de uma certa forma eu estou continuando a praticar, né? A questão da sala de aula, é um tipo de sala de aula. A paixão pela literatura e pela docência então, falou mais alto, né, Ceci? Eu percebi muito feliz. Finalzinho. Gabriela? Congelou, não? Vamos ver se ela consegue... Não, congelou não. Tá normal, pode seguir, Gabriela, pode seguir. Sim. Eu estava falando que a paixão dela pela literatura e pela docência falou mais alto, e ela se realizou assim, né? Se sentiu feliz fazendo isso, escrevendo e ministrando aula. Pelo primeiro contato em sala de aula, você já se sentiu que ali era seu lugar, né? Isso é muito bom. Fez letras também. E nesse contato seu com as letras, com o curso, com a docência, como é que foi o início aí que você tomou a primeira decisão de fazer seu primeiro livro? Nesse contato que você já estava, já tinha feito direito, fez letras. Quando foi que você decidiu? Falei assim, não, eu acho que eu quero escrever um livro. Eu formei em Direito em 1960. Então, esse período que eu comecei a trabalhar com uma advogada e que coincidiu com esse oferecimento de dar aula de inglês no ginásio Nossa Senhora do Carmo, lá em Juiz de Fora, eu verificar que eu teria que seguir esse caminho. Eu demorei 3 anos nesse percurso. Então, em 63, eu fui fazer letras, formei em 65, 62, você deve ter sido 62. Em 65, eu já havia formado em letras, e daí foi... Durante o curso de letras, eu já dava aula, porque como havia falta de professores de inglês na cidade naquele tempo, tive autorização, então dei aula, regularizei minha situação, em 65 já estava licenciada em letras em inglês. Sim. Que foi, a minha formação não foi em português, nem outro. Desculpa, foi em inglês. Isso. Depois, eu fui para a teoria da literatura.
Sua voz, deixa eu ver se travou. Não. Sua voz sumiu. Não, mas não congelou, não. Pode seguir. Tá. Não entendi. Pode seguir, Ceci. Pode seguir, Ceci. Pode seguir. Agora, Ceci, nessa formação sua na área de letras, você também quis se aprofundar fazendo mestrado, a área de teoria da literatura que te puxou mais, convidou mais, né? Com produção em pesquisa, né? Pesquisa e extensão, quer dizer, no tripé universitário, que é o ensino, pesquisa e extensão, né? E educação especial também, isso é importante. O que você pode falar como pesquisadora dessa área? O que você pode contar para a gente da sua experiência como pesquisadora nessa área acadêmica? Em termos de pesquisa, eu me dedicava muito, porque eu sempre tudo foi estudante. Nunca tive assim, uma licença especial para fazer mestrado. Fiz o mestrado em teoria da literatura, porque houve duas opções. Foi logo que começou o mestrado lá em Juiz de Fora. Então, foi um primeiro mestrado, que foi um convênio da Federal do Rio de Janeiro com a Universidade Federal de Juiz de Fora, ainda na década de 70. Então, eram os professores da Federal que foi o primeiro curso de mestrado que foi instalado lá em Juiz de Fora. E as outras seriam linguística ou teoria da literatura. Não havia nada no campo de inglês. Então, por isso é que foi a minha opção para a teoria da literatura, porque se houvesse alguma coisa em termos de literatura de língua inglesa, eu teria feito. E nessas alturas eu já estava casada com filho, não ia sair de Juiz de Fora para fazer isso, e sem licença. Então, dando aulas com a família lá. Então, a opção foi teoria da literatura, e eu gostei muitíssimo também, não houve problema nenhum. A única coisa é que eu sempre canalizava os meus trabalhos para obras em termos de autores americanos ou ingleses. Então, por exemplo, nós tivemos um curso que foi a função áptica do teatro, que eu lembro que eu fiz um trabalho comparativo de Shakespeare, comparativo com In Tempête do Aimé Césaire. Então, eu sempre procurava canalizar os meus trabalhos para autores de língua inglesa. Eu fiz 2 mestrados, um mestrado sem defesa de tese, sem defesa de dissertação. Eu cheguei até a metade do caminho da dissertação, tive um problema de saúde e interrompi. Eu não fui orientada no sentido de pedir prorrogação nem nada, perdi o mestrado. A minha dissertação seria o imaginário em Emily Dickinson. Então, como sempre, ligado à literatura de língua inglesa. Depois, quando eu fui fazer, anos mais tarde, o outro mestrado, eu pude aproveitar alguma coisa, 1/3 desse meu mestrado, primeiro, pode ser aproveitado, e aí a minha dissertação, realmente, que ficou completa, defendida e tal, foi sobre Eugene O'Neill, que é outra das minhas grandes paixões, né? Eu sempre penso, quando se fala nas literaturas de língua inglesa, eu penso em Emily Dickinson, Walt Whitman e Eugene O'Neill. Afora muitos e muitos outros, que eu sou quase apaixonada, mas não tanto. Mas, então, a minha dissertação foi a carnavalização na tragédia. Então, uma aplicação do pensamento de Bakhtin, que ele fez a respeito do romance, né, a de Dostoiévski, e eu apliquei ao teatro. Então, foi a carnavalização na tragédia, abordando o Damien Thomas, do Eugene O'Neill. Maravilha, maravilha. Para quem já é da área, entende perfeitamente a paixão, né? Mas mesmo para quem não é da área, né?
esses estudos, quer dizer, estudar Mikhail Bakhtin, estudar Shakespeare e tantos outros autores, quer dizer, o Bakhtin na área da teoria do romance, por exemplo, né, e a carnavalização também, a questão do conceito, né, e Shakespeare e outros autores na área propriamente da produção literária, mesmo que não seja da área, compreende a paixão, porque são autores consistentes, reconhecidos, mais do que, né, reconhecidos, já são assim referências, né, em várias gerações para os estudos de literatura, de modo que a paixão ela é perfeitamente justificada e compreensível, e que seja longa, né? Uma paixão longa também. É natural que seja, né? É verdade. Você, sim, e diante de tanta coisa boa que você falou para a gente, sobre sua paixão, que falar sobre o que a gente gosta é uma das melhores coisas, né? Oi? Fala. Pode falar. Durante o meu período de magistério, de universidade, eu tomei conhecimento dos escritores afro-americanos que vieram também serem importantes nesse rumo que a minha vida, 2011, tomou. Porque depois que eu aposentei, 8 anos dando aulas no Centro de Ensino Superior, que é uma universidade particular ligada até a PUC Minas. E, então, nesse período, fiquei até 2011 dando aula. Então, eu parei de dar aula assim, profissionalmente, oficialmente, em 2011, mas daí eu comecei a procurar conhecer os escritores afro-brasileiros, porque você já deve ter percebido, né, Angelique, que eu trabalho muito atualmente com os afro-brasileiros. Mas, então, foi a partir dos afro-americanos que me encantaram, também foram as outras paixões que surgiram no correr do tempo. Então, a partir do Langston Stone Morton, Alice Walker, esses outros autores com os quais eu tive contato, no momento que eu parei de dar aula oficialmente, eu dediquei isso aos brasileiros e procurei ficar conhecendo melhor a literatura brasileira, então me dediquei bastante aos afro-brasileiros, então foi a mais recente, né? Então, atualmente, eu sou encantadíssima com essa quantidade imensa de escritores maravilhosos afro-brasileiros que nós temos. E é uma quantidade tão grande, é impressionante como eles surgem a cada dia, uma quantidade. Eu tento me manter em dia com os afro-brasileiros contemporâneos e é difícil, porque eles estão surgindo, homens e mulheres em grande quantidade, né? Então, recentemente, meu mais recente conhecimento foi com Eliane Alves Cruz. Ela tem 3 romances publicados, e Água de Varela, O Crime do Cais do Valongo e Tudo que Digo de Ti Não Vejo, esse eu ainda não li, mas eu fiquei encantadíssima. Tem um ponto em comum. A Eliane Alves Cruz, que também é muito ligada a essa parte de metaficção historiográfica, que também me encantou muito na Ana Maria Gonçalves. Esses caminhos, pontos. Ceci, tem uma coisa interessante, que esse movimento seu, que você citou, quer dizer, primeiro o contato, o estudo dos afro-americanos, para depois voltar-se para os afro, no caso da literatura brasileira, afro-brasileiros, esse movimento ele fala exatamente da história da literatura brasileira, né? e da historiografia propriamente,
no sentido do quanto a gente, de alguma forma, veio numa certa trajetória histórica com um apagamento, né, das nossas próprias raízes e produções. Por isso, hoje, esse boom, essa explosão nos últimos 20 anos, principalmente em relação ao reconhecimento, à legitimidade, a dar visibilidade aos autores afro-brasileiros. Acho que a sua trajetória, esse giro que você deu, ele fala muito do próprio cenário cultural e literário brasileiro. É muito importante isso que você fala, porque, de fato, muita gente veio se voltando para os autores afro-brasileiros depois de ter estudado afro-americanos e também argelinos, francófonos e tal, né? É muito interessante isso, porque a gente precisa estar atento, né? E perceber o quanto, muitas vezes, a nossa história, a nossa cultura, né, a nossa trajetória de formação adiou muito desse contato, dessa aproximação e dessas descobertas. Né? A gente tem muito autor afro-brasileiro contemporâneo, sem dúvida, né? Mas também vem se registrando, descobrindo, estudando e pesquisando outros e outras que já estavam aí produzindo, mas que não tinham visibilidade nem reconhecimento. Né? Então, é muito importante isso, você está falando isso, porque eu acho que para qualquer pesquisador, isso mostra que é um fenômeno, na verdade, uma tendência, né, muito maior do que uma questão de trajetória individual, de escolher ou não, de querer ver ou não um repertório afro-brasileiro. Muito legal isso que você contou para a gente. Segue, Gabriela. Certo. Você, diante das suas paixões que você citou para a gente, eu ia fazer um pedido para você ler para a gente alguma criação sua, de sua escolha, um livro que você tenha aí perto, algum favorito, por que não? Seja um poema, uma crônica, uma aldróvia, você escolhe. Fica à vontade para você fazer uma amostragem para a gente aí da sua arte. Oi? O que você trouxe para a gente? Então, para ler para a gente. Eu tenho aqui esse livro. O único livro de poesia. Opa! Ceci, deixa eu dizer uma coisa para você. Peraí, Ceci. Ceci, presta atenção. Eu vou dar um close no livro, tá? E aí, enquanto eu vou dar o close no livro, tela exclusiva, a gente não fala, porque a Cida fica sem poder fazer a interpretação de livros. Então, vou dar um close, tela exclusiva na capa do livro, tá? Em versos. Que capa delicada, linda. Linda. Pronto, pode falar agora. É porque quando a gente está com Libras, essa dinâmica de tela muda. Como, Ceci? Pode falar. Sobre ele. Essas experiências com poemas minimalistas. Peraí, vou dar tela exclusiva. Peraí. Mostra. Mostra a capa, isso, mostra. Crepusculares. E agora é o Quintas. Pronto. Crepusculares, aldravias. E esse aqui é de Quintas.
Esse é de quintas. Quintas vou dar a tela foram exclusiva. criadas também Peraí. pelos Padre Não Mariano, fala, não. isso Deixa da eu dar a tela palavrinha. exclusiva. Mostro. E aqui eu tenho contos e crônicas. Não deu para ver. O Mostra aí. anterior não deu para ver direito, porque saiu na hora. Visões do Visões- cotidiano. Ok. Esse é de contos e crônicas. E para isso eu tenho outros dias, tenho outras crônicas. Então, completando os 15. Em 2000 foi uma ação da dissertação de mestrado, que é a Ô, Ceci, enquanto você escolhe aí algo para ler para a gente, eu vou rapidamente comentar aqui a audiência que está bombando e quero registrar que a nossa presidente da Cultive, Associação Literária de Solidariedade Literária, a Valquíria Imperiano, também participando da live, ela apoia esse projeto e está aqui participando da live. A nossa querida Dia Andréia Portugal também já registrou que está acompanhando aqui com a gente. E olha que Dia Andréia está se restabelecendo, tá essa última semana dodói, mas está aqui marcando presença com a gente, né? Muita gente bacana, só elogiando. Ah lá, de Andréia. Ceci Campos é mulher que faz. Uma escritora cheia de conteúdo, com muito... Estou falando da de Andréia aqui, Ceci, que ela falou de você. Ceci Campos é mulher que faz. Sim. Uma escritora cheia de conteúdo, com muito a compartilhar e ensinar. A Rede Sem Fronteiras tem orgulho de contar com ela como parceira oficial. Olha, essa aí foi um comentário, hein? Mas tem muitas. Olha aqui a nossa querida Valquíria Imperiano. Ceci Campos, muito querida. E olha que a Valquíria está 1h da manhã lá em Genebra, está acompanhando a nossa live, coitada. A Estela Oliveira, que nós nos conhecemos lá em Buenos Aires em janeiro, está aqui. Oi, Gabriela, também sou de Governador Valadares. Precisamos nos encontrar. Olha aí, Gabriela. Oi, Estela, tudo bem? Vamos ver isso, podemos ver. Eu fui conhecer Estela lá em Buenos Aires. Coisa boa. Maria Nazaré Laroca, boa noite. Temos a Beth Saqueto, é isso? Boa noite, confrades e confreiras da Academia Juiz Forana de Letras, que a Ceci é presidente, poxa, olha que bacana, pessoal prestigiando. A querida Nina Fernandes, também a Gebiana, que também é colunista do jornal Posto 6, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana. Ceci, ouvi-la é um privilégio. Olha aí que bacana, Ceci. A Maria Aparecida Rezende Lacerda. Oi, Ceci, que bom que você conseguiu voltar. Todo mundo torcendo. Todo mundo torcendo. E muita gente, ó. A Alice Gervason falando que tá show, ouvindo a Ceci. Comentários ótimos aqui. O Arlindo, é sempre uma alegria ouvir a presidente da Academia Juiz Forense, né? A Ceci, isso. Vamos lá, o que mais? Nossa, muita gente. Olha, brincadeira não. Olha aqui. O José Geraldo Helena. Te admiro muito, Ceci. Aí a Beth fala para a gente também, grande conhecedora dos escritores ingleses e norte-americanos. Sim. Aliás, já teve gente aqui falando
que a Ceci é um poço de cultura, é cultíssima. Olha aí que maravilha, né? A Maria Nazaré, eu fiz esse mestrado com você, Ceci, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nos anos 70. Olha aí que bacana, tá vendo? Isso é muito bom. Tive o prazer, a Beth falando, tive o prazer de trabalhar com a Ceci no ensino superior e agora estamos juntas na Academia de Juiz de Fora, onde ela é presidente, né? A Alice dizendo, linda dedicação da Ceci, né? Essa história. A Marisa Timpone, Ceci, como se deu o trânsito do direito para a literatura? Ela já comentou, né? Brevemente. Nós agora já estamos no segundo eixo, onde ela vai falar mais das obras dela, como ela está mostrando. O Gilson Ramos, o evento é promissor, o vento sopra em muitas direções, inclusive no meu canto. Esse é bom, olha que maravilha. Gente, olha, muitos comentários. A Zélia entrou, a Zélia Fernandes, que já esteve com a gente, editora, poeta. Ceci, querida, boa noite. Olha aí que bacana. A Maria Rezende. Tenho vários livros da Ceci. É isso aí. Aliás, Ceci, você mostrou os livros. Também é interessante dizer onde é que as pessoas podem adquirir as suas obras, né? Eu botei para comprar contato, mas também onde é que pode adquirir, com quem, onde compra, enfim, os seus livros, onde eles estão disponíveis. É legal também isso, as pessoas saberem. A Maria Aparecida Rezende, assisti a uma palestra espetacular da Ceci, sobre o Walt Whitman, no Excalibur, numa reunião do grupo Café com Poesia e Arte. Nossa, imagina! Whitman é qualquer coisa de maravilhoso. Ceci certamente abrilhantou mais ainda a palestra sobre o Whitman. Vamos lá, Gabi, pode seguir. Certo. Ceci, depois que você mostrou para a gente as obras, lindas as capas, seu trabalho, escolhe um que você goste, algo que você queira ir para fazer uma leitura para a gente. Um que você vê que talvez não seja longo, que você tem um carinho especial, qualquer que for sua obra. Posso ler um poema do livro da Zélia Fernandes, ela que fez o dele? Pode. Eu escolhi aqui Minas Gerais. Que legal. São as minhas origens mineiras, né? Ótima escolha. Pode ler. Posso ler? Eu estou sempre no meio de mineiro, mas fala aí, Ceci. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Não. Escutando? Agora sim, mas... Agora sim, fala agora. Pode falar agora. Pode iniciar. Vai? Escutando agora? Sim. Acho que não, né? Vou tentar ler o poema, não sei se vocês estão escutando. Tá bem, pode fazer a tentativa, Ceci. Pode fazer a tentativa. Eu só vejo a Cida. Posso ler? Pode. Posso? Pode. Então, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Não esquece o teu frango com quiabo, nem o teu feijão tropeiro. Não esquece tuas cidades históricas, com ladeiras íngremes e casarões antigos, povoados vultos dos inconfidentes.
Nem pode esquecer tuas igrejas, altares de imagens douradas pelo ouro de tuas jazidas. Caminhando por tuas ruas estreitas, escuto o sussurro dos conspiradores que se rebelam contra a exploração dos dominadores portugueses. Também ouço vozes que, em carícias, eternizam os juras de amor correspondido, de Marílias e Dirceus, de Alcinos e Glauras, e ainda os louvores cantados à Bárbara Bela de Norte Estrela. Contemplo, envelhecida, as obras daquele que, sem mãos, entalhou a madeira e esculpiu a pedra no milagre da criação. Minas Gerais, de teu ventre nasceu o brasileiro, que é capaz de, em silêncio, ir em frente e superar dificuldades imprevistas. Não sei se vocês escutaram. Sim. Leitura feita do meu Lindo. poema Minas Gerais. Deu para escutar tudo, sim. Muito lindo. Excelente escolha. Amei seu poema. E com todas as inflexões que o poema merece, né? Não foi uma leitura simples, quer dizer, É verdade. a autora também caprichando na leitura. É brincadeira, não, é muita coisa boa. Vamos lá, seguindo. Gabriela. Se você quiser escolher alguma outra coisa, alguma outra obra que seja curta também, mas que você queira escolher para partilhar com a gente, mais uma arte sua? Não escutei, não entendi. Se você quiser escolher mais uma obra sua para você fazer a leitura, você está ouvindo? Ei, Ceci. Olha, escolher o quê? Mais uma obra sua que você deseja? A de André pediu aqui, né? A de André pediu um pouco do trabalho. Para você falar do trabalho de inclusão também. Não, pode deixar. Eu estou aqui registrando. A gente vai pegar essas solicitações da audiência também. Pode deixar. Estou aqui já fazendo esse levantamento aqui para combinar a hora de você entrar e falar disso. Mas vamos lá, a gente quer escutar um pouquinho mais da sua obra. Eu diria que você podia ler uma aldravia, porque tem gente aqui pedindo, inclusive, para você falar das aldravias. Se você tiver uma aí à mão para ler, seria muito bem-vinda. Tá, tenho. Então, das aldravias, eu vou responder rapidamente a Beth Saqueto e a de Andréia, porque as aldravias foram as minhas escolhidas para trabalhar com os deficientes visuais. Então, a minha experiência com as aldravias me levou a perceber a grande importância delas para sensibilizar crianças e adolescentes no caminho da poesia, porque a poesia sempre inspirou medo. Crianças e adolescentes achavam a poesia difícil. Então, com as aldravias, pelo seu aspecto pequenino, as palavras já começa por esse aspecto a não amedrontar as crianças e adolescentes. E eu resolvi partir para uma experimentação com os deficientes visuais. Eu já havia trabalhado com deficientes visuais, mas dando aulas de inglês na década de 80 anos, lá trabalhando com eles. Agora, quando eu fui convidada a participar, a ser membro da Academia Inclusiva de Autores Deficientes Brasilienses para Deficientes Visuais, a presidência da Tinhorá Cansado, voltando para isso, eu fui empossada até num cruzeiro feito com a tia Andréia, empossada nessa academia da Tinhorá, que faz um trabalho magnífico lá com deficientes visuais. Chegando em Juiz de Fora, eu falei, eu gosto de fazer parte de academia só para botar um nome no currículo. Eu tenho que fazer alguma coisa em termos de deficientes visuais. Então, retornei à Associação dos Cegos, da qual eu estava desligada há bastantes anos.
e fui lá e me propus a participar de alguma coisa. Entrei para umas rodas de conversa 2 vezes por semana e comecei a falar com ele sobre as aldravias. O meu trabalho foi puxando um assunto. Então, por exemplo, havia uma estagiária junto. Naquele dia, a estagiária tinha marcado um assunto, solidariedade. Eu já procurava preparar em casa algumas aldravias referentes à solidariedade, e daí eu encaminhava o assunto para eles. Quando falo em solidariedade, vocês estão lembrando de quê? Então, na ocasião, eles tinham lembrado, tinha acontecido o caso de um rapaz que escalou um prédio para salvar uma que estava pendurada numa sacada. A gente partiu para esse assunto, conversamos, daí vamos Ceci, as aldravias. afasta só um pouquinho da tela, Ceci, para a gente conseguir ver seu rosto melhor. Afasta só um pouquinho para a gente conseguir ver seu rosto melhor, que você está com o rosto por outro lado. Isso, agora a gente está vendo. Isso. Isso, pode continuar. Era só para a gente conseguir te ver melhor. Pode continuar, Ceci. Tá certo. Então, falando sobre o meu trabalho lá na Associação do Sexo, a gente partia de um assunto que seria discutido, e daí eu ficava pedindo a eles palavras que pudessem ter ligação com aquilo. Então, já surgiu solidariedade, no outro assunto dia eu falava primavera. Primavera, o que vem à mente de vocês com a palavra primavera? Um sugeria flores, outro cores, outro perfumes. Então, ia se elaborando aldravias com eles. Foi um trabalho muito gratificante. Daí eu tive a ideia de procurar fazer um livro de aldravias com... eu fiz 60 aldravias inéditas e que foram impressas no livro com uma letra grande para quem tem baixa visão, e depois a minha tem em braille. Esse trabalho da transcrição em braille, eu tive uma grande ajuda da Elva, que é outra gebiana, lá de Fortaleza, que encaminhou para lá junto, ela trabalha também na Associação do Sexo. Daí fiz essa edição que foi específica para doação. Então, foi o caso de deixei alguns na biblioteca lá de Juiz de Fora. A biblioteca de Cascavel tem um setor em braille muito interessante. Então, lá em Cascavel, onde moro meu filho, eu vou todo ano, visitei, ofereci livros lá para eles, fiz a minha doação lá. Outras pessoas que me procuraram, uma lá de Mariana, que é membro e trabalha também com aldravias, a Denise Aguirre. Não pude atender grandemente, mandei 1 ou 2 livros só para ela, porque já tinha, né, certos compromissos com essas outras instituições. Então, fiquei com pena, porque já acabaram. Devia ter feito uma edição maior, mas a gente não mora nisso, né? Fora as aldravias, então, a de André passa um pouco sobre esse trabalho de inclusão, e a Beth Saqueto sobre a questão das aldravias. Então, aqui, agora eu vou, só para encerrar o assunto de aldravias, eu vou falar 2 aldravias minhas. Uma delas, todas 2 do livro Crepusculares. Uma, metrô, transportando o cansaço na cidade grande. Metrô, transportando cansaço. Então, são as interpretações que têm que vir a partir daí, né? Uma outra aldravia que a Andréa Donadon até citou na dissertação de mestrado dela, é a linha aldravia que fala porta-retrato, vazio, emoldura, minha solidão. Então, esse que é o fato muito interessante a respeito das aldravias. 6 palavras podem levar a tantas mensagens, né? É verdade. Interpretações que dependem até do tom dado na
Ceci, repete essa segunda Aldravia que você leu, e se você desejar comentar um pouco, você comenta. O processo que te motivou, como é que foi o processo que te motivou a escrever, principalmente essa segunda Aldravia que você leu? Porta-retrato vazio, emoldura, minha solidão. Sim. Você está falando a respeito da interpretação? Se você quiser comentar o que motivou você, o processo criativo, eu acho que é legal também comentar. Ela tem um aspecto, evidentemente, existencial, né? De uma dimensão profunda, né? Na percepção de si, que a gente fala de escrita de si, mas eu gostaria de ouvir você sobre o processo de criação. Eu acho que isso é que pode contribuir muito para a audiência, né? Que pediu para você falar das aldravias. Então, elas são... há, inclusive, um ABC das aldravias. Nós seguimos sempre na elaboração delas. Fazem parte dessas instruções a questão do uso de letras minúsculas, são as 6 palavras na vertical, então são 6 palavras verso, na vertical, sem usar pontuação, sem usar letras maiúsculas, e, então, conforme a ação, podem os significados. E então, usamos metáforas, mas há uma preferência para as metonímias. Então, para os partes, para o todo. As interpretações, você tem que captar um sentido que vai ser, o leitor, às vezes, vai dar um sentido diferente ao sentido que foi dado pelo poeta que escreveu. Né? E como é para você fazer? Você parte do tema, você parte de uma imagem, ou é alguma situação específica que te provoca? Como é que é esse processo para você chegar à aldravia? Quer dizer, tecnicamente você já explicou, né, o que é que esteticamente caracteriza a aldravia, acho ótimo isso, mas especificamente, como é que você foi motivada? É um tema, uma experiência, uma situação? Pode vir a partir de um acontecimento, como foi aquele caso que eu falei do assunto solidariedade, que foi, tinha saído uma notícia na televisão sobre o rapaz que escalou a estrutura, né? Então, vem a partir de um acontecimento, uma notícia qualquer. Quer dizer, isso aí é uma coisa que é muito variável. Pode ser uma coisa provocada. A palavra tal, o que você faz? Quando eu falei primavera, eu dei a palavra e pedi aos meus amigos lá da Associação dos Cegos. Sim. A parte da palavra primavera. O fato foi o caso de solidariedade. Na nossa elaboração da aldravia, até de um estado de espírito, ou de um lugar que você está visitando. Então, por exemplo, você está visitando um lugar diferente. Eu lembro lá na França, saíram aldravias a respeito de escargot, saiu uma aldravia a respeito de Marianne, que é o símbolo da República. Então, são vários, essa elaboração surge de fatores diversos, assim como eu acho que acontece com a poesia em geral, né? Porque a poesia em geral vem muito
a partir de acontecimentos que eu tenho, ou emoções, sentimentos. Sim. Pode seguir, Gabriela. Certo. Ceci, suas aldravias têm algumas publicações suas que estão ilustradas com os desenhos bem singelos, junto com a publicação. Você optou, né, por fazer uma ilustração tão sensível quanto a sua aldravia. Você tem uma parceria com alguém que ilustra para você? Você já arriscou também fazer a ilustração dos seus próprios textos? Como é que foi isso? É uma boa curiosidade. Vamos lá. O problema de não entender o que vocês estão me pedindo é que está complicado. Não está ouvindo direito. Ouviu, então, repete, Gabriela. É sobre a ilustração das suas aldravias que está na sua rede social, que você partilha. Eu não entendo. Ela está com problema para poder ouvir o que a gente está falando. Está pipocando o som dela e para ela ouvir também a gente. Também é igual, é verdade. Olha só, enquanto a gente vê se melhora, deixa eu registrar mais um pouquinho aqui a audiência, Ceci. Espera aí. Sim. Deixa eu registrar. Ceci, afasta um pouquinho que seu rosto está cortado. Olha aí. Quanto à aldravia, todo mundo aqui se pronunciando que adorou, achou linda. A Vani Alvim comentou. Sua trajetória, muito bom ouvir toda essa trajetória importante, de muito talento. Parabéns, Ceci. Sobre as aldravias, tem muitas palmas aqui. Flores, o pessoal gostando demais. A Raquel Sena comentou, linda aldravia, principalmente a segunda. Não foi à toa que eu pedi o destaque para ela comentar. Mas todas as duas ela escolheu muito bem, muito bonitas. A nossa querida Luciana Iris, colaboradora do coletivo Mulheres Artistas. Boa noite a todas da live, sempre muito interessante a convidada, é a organizadora e mediadora top. Minha querida, muito obrigada. A intérprete de Libras, um charme muito relevante na participação, sem dúvida. Olha aqui, obrigada por ter escrito, eu ia fazer isso, mas nem deu tempo. Porta-retrato, vazio, emoldura, minha solidão. Então, está aqui agora a Alice Gervason, nos fez a gentileza de registrar. Obrigada. Isso é bom, porque, para quem não é tão familiarizado com a aldravia, é interessante ter essa transcrição, né? A Marisa, parabéns, Ceci. Olha aí, o pessoal gostando. Obrigada a todas, a Marisa repetindo. Enfim, nós estamos aqui com os comentários super positivos. Olha, a gente podia falar um pouquinho, Ceci, da tua atuação à frente das academias. Você faz parte de academias, é presidente, tem uma história, né, de participação em academias. Gostaria que você comentasse um pouco como é que você se vê, né, a tua inserção nas academias, qual é a relevância que você vê das academias, das associações de letras, ciências e artes no cenário cultural. Como é que você se coloca em relação a essa atuação nas academias de letras? Ouviu? Não. Não? Não. Bom, vamos lá. Você não está conseguindo ouvir a pergunta toda, né? Vou repetir. Eu sei que você falou nessa academia. Ceci.
Ceci, eu pedi para você falar um pouco da sua atuação frente às academias e associações de letras, artes e ciências, né? Porque eu acho que você tem tanto experiência de gestora como experiência de membro, e acho que é importante você com certeza tem, né, uma apreciação para trazer para a gente sobre a relevância das, ou não, né, enfim, a sua visão das academias dentro do cenário cultural, especialmente o brasileiro. Quer dizer, falar dessa atuação nas academias. Entendeu? Conseguiu entender? Sim. Tá. Mais ou menos, Angeli. Olha, essa questão Fala sobre as academias. Academias, etc. Então, é uma coisa, realmente, eu faço parte, assim, de umas 30 academias e instituições culturais. É uma coisa que me dá uma alegria muito grande, e principalmente essas com as quais eu lido mais de perto, né? Então, as duas de Juiz de Fora, a Academia Granverense de Letras, a qual eu sou secretária. O Granver é um colégio onde eu estudei, que eu amo, foi muitíssimo gratificante participar da Academia Granverense de Letras, porque é um contato que eu tenho lá. Eu estudei lá na década de 50, você vê, uma coisa que faz parte da minha vida mesmo. A Academia Juiz Forana, de ano que vem, eu faço 30 anos de Academia Juiz Forana. Então, lá no Rio, foi muito. Acho que a primeira academia que eu entrei foi em 2006. Eu tinha começado a participar de antologias e concursos, porque eu fazia muitos trabalhos acadêmicos, mas foi em 2004 que eu comecei a participar de concursos, e daí a Beatriz Dutra, que é a presidente da Academia Rio Cidade Maravilhosa, que leu um trabalho meu numa antologia de Roque Gonçalves, procurou saber, gostou do texto, procurou saber quem era aquela criatura que tinha aparecido ali, fez contato comigo, e eu tenho assim esse carinho, essa amizade enorme, ligadíssima a Beatriz Dutra, desde 2006 que eu entrei para a academia lá do Rio, da Rio Cidade Maravilhosa, e assim as outras portas que foram se abrindo, né? De repente eu vi que eu estava envolvida com tudo isso, e foi essa, eu digo que Deus sabe. Então, as coisas, em momentos muito difíceis, a perda do meu marido, depois a perda da minha mãe, e eu, de repente, eu estava envolvida com tanta coisa, em termos de academias, de amigos que eu ficava conhecendo esse mundo, dos escritores. Então, foi tudo assim. Eu acho que eu me considero uma pessoa privilegiada, eu acho que é muita coisa boa que me acontece na hora certa, sabe? Então, essa participação em academias e nesse mundo cultural me dá assim uma felicidade muito grande. Que bom. Eu não sei se tem alguma coisa a ver isso tudo que eu estou falando. Não, tem, é isso mesmo. Falou na mesa. Eu acho que tem que externar esse meu sentimento. Então, Gabriela, seguimos? Seguimos. Deu para entender direitinho sua resposta. Tudo muito válido, muito rico. A gente está se comunicando, e apesar de qualquer tipo de ruído, né, na comunicação, e partindo, dando continuidade, partindo para o terceiro eixo, a gente tem costume de fazer um questionamento, né, para a convidada, para saber qual a posição dela em relação a este questionamento, né? O nome do projeto que a Angeli organiza, né, chama Coletivo Mulheres Artistas, e nada mais pertinente que essa pergunta. Não sei se você está me ouvindo bem, porque talvez na hora da pergunta você pode ficar a ouvir pedaços, né? Mas a pergunta é como você vê a condição da mulher na contemporaneidade. Qual que é a sua visão? Uma pessoa tão ativa culturalmente, né, que fez tantas publicações e contribuições como mulher, como artista, como que você vê essa condição da mulher? Você me ouviu, Ceci? Me ouviu bem? Conseguiu entender? Bom, pelo que
entendi. Eu entendi. Deve ser para eu falar sobre a condição da mulher na contemporaneidade. Isso mesmo, Então, eu acho que Então, a situação da mulher é lógico que uma melhora muito grande, porque a mulher atualmente tem meios de reagir melhor às imposições, à invisibilidade, porque ela passou até então. No século XXI, existe uma grande diferença nesse sentido, porque nós já víamos, no século XIX, por exemplo, mulheres que não eram submissas, mas realmente elas não tinham meio para impor, para se rebelar ou se tornar empoderadas, todo mundo diz que é uma palavra feia, mas que às vezes ela se aplica bem. Então, no século XIX, chegar em uma situação de empoderamento ficava mais difícil, mas nós temos que verificar que falta muito ainda para a mulher conseguir ter o lugar que ela merece, porque esses fatos de salários menores pagos às mulheres em posições idênticas às dos homens. Todo mundo sabe que isso acontece. Até na questão das editoras, nós sabemos que os livros, muitos falam, as mulheres escritoras são muito menos lidas, elas não são lidas, mas até para elas serem publicadas é mais difícil. Quando se examina o catálogo literário de uma editora, aparecem muito mais nomes masculinos do que femininos. E, então, todos esses fatores vêm contribuindo. O que é preciso fazer? É preciso, principalmente, uma questão de educação. As professoras têm que batalhar quando vê se há, por exemplo, uma situação de disciplina compartilhada, como tem havido muito agora, nesses tempos. Se há uma situação de disciplina e ela verifica que o professor não inseriu nomes de escritoras mulheres ali no seu programa, a professora tem que procurar fazer essa inserção no seu programa, né? Então, essa questão do professor orientar os seus alunos e os seus programas de forma a trabalhar a situação da mulher, a situação do negro, a situação dos gays, todas essas situações das minorias têm que ser inseridas a partir da família, que tem que educar seus filhos de maneira a entender essa situação, a partir dos professores, que deverão lembrar de inserir nos seus programas de cursos, de disciplinas, de palestras, convidar a escritora mulher, a escritora afrodescendente, a escritora homossexual, então, e os escritores também nas situações de minorias, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Vem muito aí da questão da educação. Muito importante. Não é? Ficar mais alerta, porque a pessoa às vezes até esquece. É verdade. Muito importante isso que você tocou, e, de fato, pela primeira vez se traz esse aspecto aqui nas nossas lives, porque toda live, embora ela tenha uma estrutura fixa, ela sempre adquire uma feição singular, porque a convidada traz a sua experiência e o seu repertório, né, para a conversa. Então, isso dá, evidentemente, uma feição diferente à live. E você hoje tocou num ponto e trouxe uma contribuição específica nesse aspecto da publicação de mulheres. Eu acho que esse ponto que você tocou, ele é fundamental, porque é isso, né? A gente, além de toda a situação de desigualdade, de desvantagem no plano social, político, né? A gente ainda tem na questão cultural
uma certa tradição de se publicar muito mais escritores, né? Muito mais homens do que mulheres. Sim. E esse destaque que você deu traz mais uma ponta, mais uma frente de luta para a agenda de luta das mulheres artistas e do campo eu chamo de produtoras de quimeras, mas são as produtoras culturais. A gente não pode perder de vista que publicar mulheres ainda é uma dificuldade, por incrível que pareça, né? Ainda são muitas vezes preteridas. Então, achei excelente esse destaque que você deu, porque colabora imensamente para as reflexões que a gente tem tido aqui em cada live, né? Eu não esperava diferente de você, eu tinha certeza que você ia trazer uma contribuição bastante relevante nesse eixo final de reflexão. Ceci, nós estamos com 1h30, 1h35 de live. A conversa está indo, está ótima, mas a gente também tem que... Ainda tem 2 pontos aí para a gente fazer na live, que é um ping-pong que a Gabriela introduz, né? Um bate-bola direto que a gente faz com a nossa convidada. Ela vai explicar melhor para você como é. E depois a gente tem o sorteio, né? Tem que fazer o sorteio. E aí se você tiver com a obra aí para mostrar o que está valendo o sorteio, também é bom depois mostrar para a audiência que continua bombando essa live. Vamos lá, Gabriela, pega aí o gancho do ping-pong. Você sim. Explicar para você, o ping-pong, ele funciona de uma forma breve, mesmo que você tenha dificuldade de entender, mas quando chegar no desfecho... O problema é eu entender o que a Gabriela... Como é uma palavra só, eu acho que vai ser possível. Vamos tentar, vamos ver se dá. São apenas 5 palavras que a gente fala a palavra e você diz o primeiro pensamento que vem na sua mente, ou uma palavra ou uma frase. E aí eu vou falar uma palavra e você vai falar tal coisa. Isso. Oi? Não entendi. Gabriela, eu sei como é que é o joguinho. O problema é eu entender o que você fala. Tá ok. Então vamos começar. Vamos tentar. A palavra Brasil. Ai, Jesus. Não ouviu. Não estou escutando mesmo. Vou colocar para você. Não dá para escrever, não? Dá, eu vou colocar para você no chat, aí do lado. Aí, a Angeli já colocou todas, ó. Tá todas aqui no chat. A primeira que ela falou, Brasil. Você diz uma palavra ou uma frase? Brasil. Brasil, Pátria Amada. O que foi? Ela falou Pátria Amada. Ah, tá. Ok. Bom, agora eu vou falar a segunda palavra. Sou eu que vou falar. Vida. Vida. Não entendi. Ai, Jesus, não sei. Não entendi, não. Escreve aí. Vida. Escreve aí, por favor. Vou escrever. Tá na tela. Tá na tela, Ceci. Vida.
Oportunidades. Ok. Oportunidade. É oportunidade que ela falou. Você, Gabriela, agora. Mulher. Tela não. Põe na Mulher, tá na tela. oportunidade. Os caminhos que a gente tem. Mulher, força. 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 Maravilha. Força. Força. Beleza, já botei. Agora vou falar outra. Isso. Arte. Arte. Tá na tela. Salvação. Salvação. Boa. Salvação. Gostei. Arte. E você, salvação. Gabi? E a última palavra, coletivo Mulheres Artistas. Vai estar na tela. Arte. Coletivo salvação. Mulheres Artistas. A última palavra. Palavra não, quer dizer, a Salvação. expressão, né? Exato. Coletivo Mulheres Artistas. Alegria. Opa! Pronto. São essas. Isso é para uma proposta antes do final do ano. Ok, tá registrado. A 5 sua tá tudo registrado. Obrigada. Obrigada, viu, Ceci? Depois do ping-pong, a gente vai passar para o sorteio, né? Do que você separou aí para presentear quem acompanhou a gente hoje. O nome dos participantes já está tudo recortado aqui, escrito. Pessoas que estão ali toda hora falando oi, prestigiando, te parabenizando pela sua arte. Ó, a Alice Gervason, Ceci, mulher, múltiplas facetas, orgulho feminino. A Maricélia Souza, generosa, Ceci generosa, né? Também falou mulher autora generosa, muitos elogios, né? Muitas considerações assim. Tá aqui, nós estamos com a Ângela Guerra também. A Ângela está comentando que passou por essa queda de conexão. É horrível, mas dá para a gente ir fazendo a live e as pessoas estão entendendo aqui. Ali a gente repete algumas coisas. Aqui, a Maria Aparecida Rezende Lacerda. Parabéns, Ceci, você é um orgulho para nós, mulheres da literatura. Olha aí, muitas palmas, viu, Ceci? Também. Ô, Ceci, a gente vai partir para o sorteio. Antes, eu gostaria de saber se tem algum destaque, alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar, e que você não teve a oportunidade de falar sobre a sua trajetória. Alguma coisa a mais que você gostaria de contar? Olha, o que eu tenho a falar aqui. Não, acho que nós fizemos um apanhado. Eu não sei se houve muito nexo, eu não estava escutando bem, mas foi uma oportunidade muito boa nessa conversa. Então, a minha vida, de uma maneira bastante descontraída, foi muito agradável. De momento, assim, eu não estou lembrando de nada assim, mais relevante que eu possa ter interesse em contar, mas foi assim um desenrolar, apesar de todos esses percalços,
muito agradável. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu já tinha sentido esse ambiente tão agradável anteriormente pelas que eu assisti. Então, tenho que agradecer muitíssimo essa oportunidade, a conta que vocês deram e têm dado sempre ao programa. Muito sucesso para o coletivo. E agradecer também essa audiência maravilhosa, tantos amigos e amigas generosos que cobriram aí de palavras bonitas, de elogios. Então, foi uma oportunidade incrível, muito boa, para matar saudades, repartir um pouco desse ambiente de tanta alegria e aproveitando o que, apesar da pandemia, nós ainda podemos ter, né? Muito bom. Esperar que a gente se encontre brevemente no que vem, dando um grande abraço a vocês todos. Muito obrigada. Vamos lá, vamos para o sorteio. Sorteio. Olha, os papéis já estão comigo. Aí você, Ceci, só vai falar comigo assim. Eu quero que você pegue no meio, na frente, atrás. Você escolhe o local aqui da minha mão. Aí eu pego e a gente vê quem vai ser o Felizardo. Pode escolher. Você ouviu? Ceci? Você me ouviu? Você disse que é do meio, da frente, de trás. Oi. É para você escolher um papelzinho num local da minha mão. Você fala a direção. Pega ali na frente, atrás. É algum contato? Oi? Ô, Gabriela, suspende a mão, isso. Deixa no vídeo e fecha o olho e tira um papelzinho, que a Ceci não está conseguindo. Ela não vai conseguir. Fecha o olho e tira umzinho. Aqui. Peguei um. Vamos ver o que deu aqui. Eu estou só conferindo que não é. Eu tirei o nome, né? Que você tinha, do Arlindo. Sim. Ragen. Arlindo, Agen, Isso. Apareceu aqui, eu li. Arlindo está por aí ainda? O Arlindo foi o sorteado da live da Ceci. A gente pede para entrar em contato com o e-mail do coletivo que está aqui na tela, olha, para poder passar o endereço e a Ceci poder postar, enviar o brinde para ele. Eu não sei se o Arlindo está aí, mas ele foi o sorteado e eu lembro que eu li aqui. Tem um comentário dele. Não sei se a Ceci conhece. Ele falou assim, no ano que vem completaremos 30 anos na AGL. Isso. AJL. Entramos no mesmo ano. O comentário dele foi esse. Né? Eu agora aqui não achei. Mas eu vou pedir Então, o Arlindo conhece bem a Ceci, pedir a ele para entrar em contato ou direto com a Ceci, para dar o endereço, ou com o coletivo, que a gente faz essa ponte para ele poder receber, a Ceci poder postar e enviar o brinde para ele. Tá bom, Ceci? Tá? Acho que congelou um pouco. Tá bom. A Ceci deu... Ótimo, maravilha. Vou botar aqui. Ceci... Aí o e-mail dela. Ceci... Bcampos, né? @gmail.com. bcampos@gmail.com. Então, ótimo, a pessoa entra direto em contato com a Ceci, não é isso? E aí combina como é que vão receber como é que o Arlindo vai receber
o brinde, Um brinde. à obra. Ceci saiu. A conexão dela caiu. Gravada. Bom, a gente está fechando a live. Ela vai voltar, né? A gente, antes de fechar, a gente espera ela voltar. Mas eu vou pedir... É ruim porque ela não vai escutar você falar, Gabriela. Sim. Mas eu vou pedir para você falar da sua obra, da sua produção, dar título, né? Seu contato em rede social e as palavras finais. Vamos ver a Ceci voltando nesse meio tempo. Tá bem. Agradeço mais uma vez por mais uma live, né? Por estar aqui. Conheci mais uma pessoa incrível, maravilhosa, com criações ricas. A todos que acompanharam aqui. Meu livro, que é o que eu mostro, que é meu livro físico, é esse Primeiros Contos, que eu publiquei ele no final do ano passado, que ao longo de 2020 eu publiquei livros em formato de e-book, né? Eu não fiz livro físico. Então, o que eu tenho físico é esse, Primeiros Contos. Para encontrar, é só entrar em contato comigo na minha rede social, que é o Instagram, Gabi_Lopes, Contos e Poesias. Gabi, Aí, lá... Gabriela, deixa eu só botar aqui a tela exclusiva, sem falar nada, com a capa do livro, por favor. Ah, tá. É esse, Primeiros Contos. Sim, beleza. Ele é uma coleção de contos ilustrados com fotos da Estrada Real, de Minas e várias outras cidades, que eu delimitei alguns pontos, as fotografias são autorais também. É basicamente isso. E nas considerações, é uma pena, né, que a Ceci teve esse probleminha aí com a internet. Ela está tentando, mas está dizendo que não está conseguindo voltar. Tá fraco o sinal dela lá. Mas foi incrível, foi mais um encontro incrível. Sempre e depois que essa ideia da inclusão, né, a Cida aqui marcando presença mais uma vez, e sempre acaba tendo as convidadas também que apresentam propostas de inclusão, né, é muito rico esse espaço, e é só gratidão a cada um que compareceu, a amigos que fizeram presença aqui também, agradeço a todos, a Angeli, mais uma vez, pela confiança e pelo espaço que a gente está dividindo, né? É só gratidão. Eu aprendo muito com vocês, né, nesse espaço, com tanta mulher que contribui tanto para a sociedade, e a gente descobre o quanto que tem escritoras por aí, né? Tem muita escritora, muita gente criando poesia, livro e contribuindo para o cenário da sociedade, né? E isso é muito rico. Isso faz a gente acreditar, ter esperança de mudanças graduais para melhor, né? Em tudo, nas artes literárias, na educação, na igualdade de gênero. Cada encontro desse faz a gente cada vez mais acreditar em melhorias sociais. É isso. Obrigada, Gabriela. Cida Cavalcante, querida, agora é a sua vez. Você consegue dar uma palavrinha final? Só agradecer mais uma vez de poder participar junto a mulheres tão inspiradoras e ficar feliz, né? Por ser um espaço em que mulheres surdas, como eu disse da outra vez, são geralmente em ambientes de exclusão, elas poderem também participar de partilhas tão ricas e tão incentivadoras como momentos assim, como essa live de hoje. Só agradecer mais uma vez. Obrigada, Cida. Bom, a Ceci se comunicou aqui com a gente. No chat, ela falou que pegou o celular. Está falando, pelo chat. Peguei aqui no celular, estou vendo vocês. A nossa convidada está assistindo. Bom, eu vou encerrar a live agradecendo a audiência, que foi super sensível, paciente, generosa, atenciosa e também bastante participativa em relação
a toda a conversa que a gente pôde desenvolver com essa convidada maravilhosa. Isso aqui foi só uma palhinha do muito que a Ceci tem para compartilhar com a gente, do coletivo, todo o nosso respeito, a nossa admiração, né? A Ceci Campos, nossos agradecimentos a ela por topar de imediato e com muita disposição, com muita alegria também desse projeto, né? Como eu já havia falado anteriormente, o mês de novembro reservado às agebianas, a gente não cobre todas, nem todas virão ainda, mas o projeto tem vida longa e ele deverá continuar 2021. Tem muita gente bacana para vir e participar. Bom, quero agradecer imensamente a Ceci Campos, como já falei, agradecer a Cida, que é um verdadeiro bailado poético, toda a interpretação dela, né, a dedicação aqui na live, e colaboradora do Coletivo Mulheres Artistas, oficialmente. Agradecer a minha parceira, Gabriela Lopes, sempre muito querida, muito sensível, atenta, tem todo o cuidado de estudar o perfil da convidada, e ela mesma vai se admirando, ela se torna fã de cada convidada que vem aqui. Isso é muito bacana, porque isso mostra que a gente realmente, no coletivo, a gente, de fato, desenvolve também a colaboração, a cooperação, o respeito, a admiração entre mulheres. Isso, para nós, é muito importante, né? Considerando que a gente tem uma história de divisão e de competição entre mulheres provocada pelo patriarcado, provocada pelo machismo. Portanto, o Coletivo Mulheres Artistas também quer atuar nessa direção de romper com, olha o que eu vou falar, hein? Romper com as fissuras dos vínculos, né? Ou seja, estabelecer convivência, união, estabelecer solidariedade, a palavra do momento, sororidade entre mulheres e especialmente entre mulheres artistas. Eu, Angeli Rose, professora, escritora, pesquisadora, que eu posso dizer para você, está aí o meu endereço nas redes sociais, não é Angeli Rose, é Capitu Nascimento, né? Capitu por ser professora de literatura, Nascimento, que é meu sobrenome. Vocês me acham no Facebook, no Instagram é Nascimento Capitu, né? E quem quiser saber mais do coletivo, nós também temos além desse canal, nós temos o e-mail do coletivo, que é Coletivo Mulheres Artistas, @gmail.com. Quem quiser se comunicar com a gente, escritor ou artista que queira fazer a live com a gente, escreve, que a gente vai vendo o agendamento com todo prazer. A gente quer acolher mais e mais mulheres. Muito obrigada, uma excelente semana para vocês, para todos vocês. Pedimos desculpas esses contratempos da internet que acontecem, mas com toda certeza isso não empanou o brilho da nossa convidada apresentando a sua trajetória. Boa noite, boa semana, tudo de bom. Beijos. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo.